Opa, ixi, tá falhando, hein? Será que vai? Som. 2, 3, som. Deixa os dois lá então. Som. 2, 3. Som, som. Som, som. Dois. 2. Som. Som. 2, pronto. Bom, boa noite a todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor pela oportunidade mais uma vez que Ele nos dá de estarmos juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Um abraço para você que está em casa também, nos acompanhando. Que Deus derrame também muito amor, graça sobre sua vida e sua família. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41. Marcos 12, a partir do verso 41. A oferta da viúva pobre. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, enfocando o nosso tema anual, a transformação por meio do Evangelho, o Evangelho transformador. E vamos ver de que forma esse texto também impactou a vida dos discípulos, a nossa, daquela mulher que com certeza entregou a sua vida para Cristo. Vamos ler o texto? Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a oportunidade, mais uma vez, de podermos ler a Tua Palavra e de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor Jesus possa ministrar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco de forma poderosa, nos instruindo, ó Deus, a viver conforme o Evangelho, gracioso
e Salvador de Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém, Senhor. Lembrando que Jesus aqui está na sua última semana de vida na terra. Ele já havia entrado em Jerusalém, montado no jumentinho. Havia dado algumas instruções, ensinamentos aos seus discípulos. Já havia entrado no templo e purificado o templo, expulsado cambistas, os mercadores, os falsos religiosos. No capítulo 12, a gente está estudando o último texto do capítulo 12, o último parágrafo, mas antes disso, uma série de entrevistas Jesus precisou, vamos dizer assim, dar ou responder a grupos religiosos e políticos da época. A gente vai estudar isso ainda. Ele vai falar com fariseus, com saduceus, com escribas, até com herodianos. Ele vai responder a pergunta deles e os questionamentos, e termina o capítulo 12, então, falando da consagração desta mulher, desta viúva, na oferta que ela faz ao Senhor. Vale lembrar aqui para a gente que Jesus está no templo. Aquela semana, festa da Páscoa, uma multidão presente. A história relata algo próximo a 2,5 milhões de judeus e visitantes passando por Jerusalém naquela época, por ocasião da festa da Páscoa. Não só um motivo religioso, que era o que a maior parte estava fazendo ali, certo ou errado, correto ou não, Jesus abordou isso, mas estavam ali pela religião, mas também muitos comerciantes, muitas pessoas que estavam ali para explorar a grande multidão que estava ali, vender seus produtos, enfim, fazer os seus negócios. E Jesus várias vezes durante aquela semana passava no templo, e ali ele ensinava, ele instruía, ele perguntava, ele curava. Nós vemos isso no capítulo 12, aí no verso 35 diz o texto, né? Jesus ensinando no templo, e aí no verso 30 diz, e ao ensinar, dizia ele. Então ele vem trabalhando no templo com as pessoas que estavam ali, muitos com certeza fervorosos, buscando conhecer um pouco mais de Deus, fazer as suas orações e sacrifícios, outros por curiosidade, enfim, muitos estavam lá. E diz a palavra, começa o verso de número 41, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo ali lançava o seu dinheiro. Bom, onde era feita essa consagração? Lá no templo. No Pátio das Mulheres. O Pátio das Mulheres era um pátio bem externo ao templo. Ficava já no templo, dentro das portas do templo, mas era um pátio externo, onde qualquer pessoa pudesse participar, inclusive, para a época, as mulheres que eram proibidas de adentrar além daquele espaço. No Pátio das Mulheres, colado na parede, haviam 13 urnas, ou 13 gasofilácios em forma de trombetas. E as pessoas passavam por ali e depositavam as suas ofertas. A história coloca que cada uma daquelas trombetas tinha um destino específico, separado, mas a maior parte passava por ali e colocava as suas ofertas antes, muitos deles, de adentrar as partes mais próximas, né? O pátio dos homens, dos gentios, depois dos judeus, dos sacerdotes e assim por diante, até chegar no Santo dos Santos. Então, as pessoas passavam por ali e faziam as suas ofertas naqueles gasofilácios. E a palavra diz que Jesus estava sentado em algum lugar naquele pátio das mulheres, observando as pessoas fazerem a sua contribuição. Na verdade, Jesus observava todas as coisas, ele vinha observando todas as coisas. Mas, em específico, neste momento, ele observava a oferta das pessoas. E ele reparou que as pessoas, os ricos, o texto coloca, levavam grandes somas de dinheiro, grandes quantias de dinheiro. E como nós lemos em alguns textos, como Mateus capítulo 6, dos versos 1 a 4, quando muitos desses religiosos faziam as suas ofertas, eles tocavam trombetas, ou seja, eles anunciavam, eles tinham arautos que iam à frente deles, dizendo que eles estavam entrando com grandes somas de dinheiro para fazer as suas ofertas. E Jesus sempre alertou, lá no Sermão da Montanha, ele já dizia sobre isso, que nós não devemos de maneira nenhuma, no nosso ato cristão, fazer como esses hipócritas faziam. Enquanto davam as suas ofertas, tocavam as suas trombetas para serem reconhecidos pelos homens. E o texto diz que Jesus observava
observava agora, mais ou menos 3 anos depois desse Sermão da Montanha, ele observava os ricos entregando grandes somas de dinheiro, possivelmente chacoalhando aqueles sacos de dinheiro, fazendo barulho para entregar a grande soma de dinheiros. Mas ele reparou também uma certa senhora, uma viúva pobre, o texto coloca. E diz o texto que ela leva 2 pequenas moedas e joga ali naquele gasofilácio. Possivelmente quase não fez barulho pela quantidade de dinheiro que todos levavam e pelo alvoroço da multidão. E aquela mulher coloca aquelas 2 moedinhas e diz o texto que Jesus reúne os seus discípulos e diz a oferta daquela mulher foi muito maior do que a de todos, porque ela pôde dar tudo o que ela tinha. Vamos entender um pouquinho nesse contexto o que representava realmente a oferta dessa viúva. Você sabe que é difícil transferir valores daquela época para cá. O evangelista Marcos até é bem detalhista, porque ele coloca a moeda de 2 formas. Ele diz assim, uma viúva depositava 2 pequenas moedas. Essas 2 pequenas moedas, no meio judeu, era a menor quantia, o menor valor que alguém poderia oferecer, era uma pequena moeda mesmo. Mas ele também coloca um correspondente romano, ele diz o que equivale a 1 quadrante. E aí nós podemos ter uma noção quando se refere ao quadrante. Por quê? Porque 1 quadrante equivale a 64 avos, ou seja, 64 partes do trabalho de um dia de um trabalhador. De novo, é difícil a gente colocar quanto valia o dia de trabalho na época ou quanto vale hoje. Mas se nós pegarmos um salário mínimo, vamos pensar no nosso valor aqui, né, e fizermos as divisões corretas, nós chegaríamos aqui a um valor aproximadamente a 2 moedas de 25 centavos. 2 moedas de 25 centavos. É difícil comparar valor, mas vamos imaginar algo próximo a isso, ou quem sabe menos do que isso. Jesus compara isso, num primeiro momento, à grande soma de dinheiro que os ricos levavam. E diz, aquela mulher ofertou talvez o equivalente a 2 moedas de 25 centavos, talvez menos do que isso. O que era isto? Realmente, se formos pensar humanamente falando, a oferta daquela mulher era desnecessária. O que se faria com a oferta daquele valor? Absolutamente nada. Não daria para comprar nada, não daria para ajudar nada, não daria para colaborar com nada no trabalho da igreja, na manutenção, no sustento dos sacerdotes, enfim, era um valor desnecessário. A oferta daquela mulher era sem valor, ou seja, irrisório, totalmente sem significado. E até poderíamos pensar que, de uma certa forma, muitos poderiam dizer que a oferta daquela mulher era, de uma certa forma, ofensiva. Puxa, aquela mulher estava oferecendo aquilo para Deus. O que ela estava querendo fazer? Provocar Deus? Qual era a intenção daquela mulher em fazer aquela oferta, sei lá, de 50 centavos ou menos do que isso? Então, humanamente falando, e comparando com as grandes riquezas e os grandes sacos de dinheiro que os ricos levavam, de fato era uma oferta desnecessária, sem valor e, de certa forma, ofensiva. Mas o texto diz que não era dessa forma que Jesus olhava a oferta daquela mulher. Por quê? Olha o verso 43 do texto que nós lemos. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofereceram do que lhes sobrava, ou seja, do resto. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E eu queria que a gente aprendesse um pouquinho com essa viúva pobre, sobre a oferta que agrada a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre a oferta que agrada a Deus. Então, 3 grandes lições para as nossas vidas através do exemplo desta mulher. Primeiro, a oferta que agrada a Deus não consiste no valor oferecido, mas no sacrifício envolvido. Não consiste no valor oferecido, mas sim no sacrifício envolvido. O texto diz que ela deu
todo o seu sustento. Deu tudo o que tinha. Bom, quero começar essa divisão, esse ponto, fazendo um parênteses muito franco com você. Você conhece a Igreja Presbiteriana do Brasil, você me conhece possivelmente há algum tempo e sabe que não é nem meu estilo, nem estilo da Igreja Presbiteriana do Brasil fazer apelos financeiros para que as pessoas tragam seus valores à frente, ou muito menos deem tudo que têm ou os seus bens materiais. Não é esse tipo de situação que nós encontramos, pelo menos nas igrejas bíblicas corretas, não encontramos este tipo de princípio. Embora fosse um tipo de oferta que existia na época, não era prática comum. Por exemplo, o texto diz que a viúva pobre ofereceu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Barnabé vendeu a sua propriedade e ofereceu todo o dinheiro aos apóstolos, e diz o texto em Atos 2, depois Atos 4, que muitos vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para ajudar os necessitados. Ou seja, não era uma prática comum, mas era uma forma de oferta. Muitos fizeram isso, vendiam as suas propriedades ou ofertavam a Deus tudo o que elas tinham com aquela propriedade ou tudo o que tinham. Como eu coloquei, não estamos pedindo isso, não é obrigatório isso, por favor, entenda muito bem. Mas é importante que se diga, o valor não é o de destaque aqui no texto. Porque se fosse para destacar o valor, Jesus já havia dito, os ricos levaram grandes quantidades de dinheiro. Mas era o sacrifício exigido. Aquela mulher voluntariamente, espontaneamente fez a sua oferta. Ela não foi coagida, ela não foi obrigada, ela não foi forçada, como alguém que no meio da comunidade é obrigado a levantar a sua carteira e depois levantar e deixar o seu dinheiro no altar de muitas comunidades. Infelizmente, isso acontece ainda nos dias de hoje. Aquela viúva fez uma oferta sacrificial e não uma oferta de valores. Muito mais do que dinheiro. Embora aquilo representasse tudo para ela, ela ofertou o seu coração, ou fez o seu sacrifício. Como diz o teólogo Wiersbe, o importante não era a porção, mas sim a proporção. Ou seja, os ricos davam do que lhes sobrava, dava do resto. Aquela mulher ofertou tudo o que ela possuía. O importante foi o sacrifício que aquela mulher fez e não o valor que ela ofereceu. Essa é a primeira lição que nós devemos aprender com relação à oferta. Isso me faz lembrar alguns exemplos bíblicos, como o de Davi, por exemplo, quando vai fazer um sacrifício a Deus no eirado de Omã, quando ele diz que não prestaria a Deus nenhum tipo de sacrifício que não lhe custasse nada. Portanto, é exigido de nós o sacrifício na oferta ao Senhor. A segunda lição que nós devemos aprender na oferta dessa viúva pobre, é que a oferta que agrada a Deus não consiste em dar do que eu não preciso, ou seja, dar do resto do que me sobra, mas sim oferecer aquilo que é mais valioso. Ou seja, a oferta que agrada a Deus não consiste em dar do resto do que eu não preciso, mas sim dar daquilo que é mais valioso. Para os ricos, as suas ofertas não passavam mais do que uma pequena contribuição. Eles estavam dando uma pequena contribuição. Aquela mulher não estava dando uma pequena contribuição. Aquela mulher estava dando tudo aquilo que ela podia oferecer. Ela estava consagrando a sua vida. Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz que nós devemos oferecer a nossa vida em culto agradável e aceitável ao Senhor. Foi isso que aquela viúva fez. Ela entregou o que era mais valioso. Quando Paulo faz o levantamento de ofertas nas igrejas da Macedônia para ajudar a igreja de Jerusalém, os membros, os fiéis de Jerusalém que passavam por necessidade, ele diz em 2 Coríntios 8, verso 5, um dos princípios mais importantes na oferta que confere o que essa mulher fez. Paulo diz em 2 Coríntios 8, 5, que aqueles irmãos da Macedônia fizeram muito mais do que fora pedido a eles. Eles entregaram primeiro o coração deles para Jesus e depois deram a sua oferta. Foi exatamente
este o sacrifício daquela mulher. Foi isso que aquela mulher fez. Ela ofertou para Deus o que era mais valioso à sua vida. Não seu valor financeiro, mas ela consagrou a sua vida a Deus. Ela não se preocupou com o valor, ela se preocupou com a intenção. E foi exatamente isso que Jesus reparou, o que ninguém reparou. Com certeza, muitos ali presentes olhavam para o saco de dinheiro um do outro, talvez se pudesse ter uma balança para pesar o valor financeiro de cada depósito, para que pudessem tocar a trombeta ou receber o melhor aplauso. Mas Jesus olha o coração das pessoas e não olha o valor das pessoas. A viúva deu muito mais do que todos os outros juntos. Olha a palavra de Jesus no verso 43, lá no final. Depositando no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Se somasse todo o valor da oferta daquele dia de dízimo, não comparava aquelas 2 pequenas e singelas moedas que aquela mulher havia consagrado, porque ela havia dado do que era mais valioso e não do que havia sobrado. Winston Churchill diz: sobrevivemos de acordo com o que recebemos. É verdade. Sobrevivemos de acordo com o que recebemos, mas realmente vivemos de acordo com o que damos. Ou seja, para Deus, o mais importante não é aquilo que nós guardamos, mas é aquilo que nós contribuímos, é aquilo que nós damos. Sabe por quê? Porque os homens veem o que é ofertado. Os homens veem aquilo que é ofertado. Deus olha aquilo que é guardado. Deus não está olhando a quantidade, Deus está olhando o coração do ofertante. Isso é o mais valioso e o mais precioso para Deus. Portanto, aquela mulher nos ensina que o mais importante não é dar do que não usamos, ou dar do que sobra, dar do que não precisamos, do resto, mas é fazer a oferta mais valiosa e mais precisa. A última lição que eu quero destacar desta mulher, a oferta da viúva pobre, o que podemos aprender com essa oferta, é que a oferta que agrada a Deus é uma prova de fé. A oferta que agrada a Deus é uma prova de fé. Ou aquela mulher, para ofertar tudo o que ela tinha, tudo que ela possuía, como diz o final do verso 44, pois da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O que ela estava dizendo com aquela oferta é: Senhor, eu dependo de Ti. Eu não tenho recursos. E com certeza não seriam aquelas 2 pequenas moedas que faria com que ela passasse bem um mês. Porque aquelas 2 pequenas moedas não a sustentaria durante o mês. Com certeza. Ela não compraria o arroz, o feijão, o leite, o pão, trazendo para os dias de hoje, com aquelas 2 pequenas moedas. Evidentemente não era isso. Ela não tirou a sua mesada mensal para poder ter o seu sustento. Ela tirou do que ela não tinha. Ela realmente não tinha o seu sustento. O que ela estava dizendo é: Senhor, eu dependo de Ti. Eu não tenho para poder sobreviver, mas eu sei que o Senhor vai prover para mim. Portanto, a oferta que agrada a Deus é a prova da fé. É dizer: Senhor, eu estou aqui para consagrar a minha vida ao Senhor e depender totalmente do Senhor. Nota bem uma coisa importante: nós não vamos fazer Deus mais rico com a nossa oferta. Não vamos. Deus não vai ficar mais rico com a nossa oferta. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus quer a nossa fidelidade. Deus quer a nossa consagração. Deus quer o nosso coração. Você lembra da parábola dos talentos? O que Jesus elogiou naqueles bons servos não foi o fato deles terem multiplicado o valor financeiro que eles tinham. E multiplicaram. O que tinha 5 foi para 10, o que tinha 2 foi para 4. Foram elogiados, não porque eles multiplicaram o valor financeiro. Eles não foram elogiados pela habilidade de negociarem. Puxa, vocês são bons comerciantes, vocês são habilidosos na arte monetária, que bom. Não foram elogiados. O Senhor disse para eles: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que foi elogiado daqueles servos foi a fidelidade.
Portanto, Deus não quer o valor financeiro, Deus quer o nosso compromisso de fidelidade, Deus quer o nosso coração. E foi isso que aquela mulher fez. Aquele dinheiro não traria o seu sustento. Quem traria o seu sustento foi Deus. Senhor, eu estou colocando no altar, porque eu dependo do Senhor, eu não dependo desse dinheiro. Então eu consagro ao Senhor numa prova de fé, num ato de fé. Se para os homens aquela oferta era desnecessária, sem valor e até de certa forma ofensiva, para Jesus não era assim. Jesus não via dessa forma. Aquela oferta para Jesus era grande, porque era maior do que a grande soma de dinheiro que aqueles ricos entregavam. A oferta daquela mulher realmente foi uma grande oferta. A oferta daquela mulher foi uma oferta boa. Sabe por que foi uma oferta boa? Porque glorificava a Deus. Enquanto os ricos davam do que sobrava para se enaltecer, para se orgulhar, para se envaidecer, para se achar melhor e superior do que o seu próximo, aquela mulher com a sua pequena oferta, humanamente falando, com a sua insignificante oferta, ela estava glorificando a Deus ao colocar ali seu coração diante de Deus, muito mais do que um valor financeiro. Portanto, era uma oferta boa aos olhos de Deus. E era um ato de fé, onde ela demonstrava sua dependência de Deus, onde ela demonstrava que ela, na verdade, era apenas mordomo das coisas de Deus. O dia que nós entendemos que nós somos apenas mordomos de Deus, ou seja, que nós não temos nada, não possuímos nada, apenas administramos aquilo que Deus nos dá, nós vamos entender melhor a soberania de Deus e os propósitos de Deus para a nossa vida. É claro e evidente que nós não possuímos nada. Vale lembrar que no dia da nossa morte, não vamos levar nada daqui, porque não é nada nosso. Talvez aquelas coisas que nós nos apeguemos, aquelas coisas que nós brigamos, aquela roupa, aquele carro, aquela televisão, aquele móvel, talvez aquela casa, que nós tanto brigamos, que nós lutamos por aquilo, que a gente tem tanta vaidade, tanto orgulho, aquilo nada nos acompanha. A lição dessa mulher nos ensina a depender totalmente do Senhor e de que nós somos apenas mordomo dessas coisas. E o dia que nós colocarmos estas coisas no altar do Senhor, depositarmos diante da graça de Deus, pedimos para que Ele possa usar isso com amor para nós, com certeza, nós entenderemos não apenas a soberania de Deus, mas o propósito e o valor de Deus para as nossas vidas. E com certeza, vamos saber usar mais e usar de forma melhor as coisas que Deus tem nos dado. Ainda na conclusão, quero fazer uma menção e não posso deixar de fazer nesta parte, embora o texto não diga aqui especificamente sobre dízimos, quero fazer menção da importância da consagração das primícias ao Senhor. Com certeza, este é um grande desafio para nós. De novo, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus quer o nosso coração e a nossa fidelidade. Mas há um compromisso de fé. E há também um voto que fazemos a Deus. Quando fazemos a nossa profissão de fé, ou quando fazemos a nossa devoção ao Senhor, não obrigatoriamente a nossa profissão de fé como membros de uma igreja, mas quando professamos a nossa fé a Deus e confessamos a nossa fé no Senhor, né, como filhos de Deus, nós temos um compromisso assumido com o Senhor, de fidelidade à palavra de Deus. Então seja fiel, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus dará graça e bênção sobre nós. Tenho compartilhado um texto de Provérbios agora com os irmãos, e Provérbios 3, 9 e 10, que compartilhei agora no dia de hoje, diz: honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sejamos fiéis, e Deus com certeza recompensará esta fidelidade. Que assim Deus nos abençoe, nos ensine através da oferta dessa viúva pobre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez?
Deus, em nome de Jesus, agradecemos a oportunidade de termos a Tua palavra como direção para as nossas vidas. Traga, Deus, crescimento. Traz, ó Deus, discernimento de que nós somos apenas mordomos, não possuímos nada, apenas administramos o que o Senhor nos dá, desde a nossa vida, nosso tempo, nossa família, nossos bens, nosso trabalho, tudo é Teu. Nos dá, ó Deus, entendimento, sabedoria para fazer a melhor coisa daquilo que o Senhor nos dá. Nos ajude, Pai, nos ajude na fidelidade, no compromisso da nossa vida com o Senhor. E assim, que o Senhor nos abençoe, dando para nós graça, não apenas de usufruirmos daquilo que o Senhor tem nos dado, mas de sermos úteis na obra com esses recursos. Nos ajude. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, guarde e proteja.